Hello. Olá. You can be seated. Vocês podem se assentar? I wore the brightest color Eu usei a roupa mais so you can find me. brilhante para que você pudesse me encontrar. You see me? Você consegue me ver? It is such an honor to be here tonight. É uma honra estar aqui essa noite. Are you grateful for Dunamis Con? Vocês são gratos pela DunamisCon? Come on. How many of you it's your first time here? Quantos vocês estão aqui pela primeira vez? Wow, thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. I just want to take a moment before we get started and honor Pastors Teo and Junia. Eu quero só tirar um momento para honrar a vida do pastor Theo e da Júnia. Are you grateful for the call of God on their Vocês life? são gratos pelo chamado de Deus na vida deles? What they have given. Come on. Que eles You têm can do better than derramado, that. você pode fazer melhor do que isso. They have given themselves Eles têm to se see derramado a para nation ver awaken. uma nação despertada. So grateful. Muito gratos. They're pioneering. Eles estão pioneirando They're making a way. e eles estão abrindo um And I am caminho. so grateful for them. E eu sou muito grato pela vida deles. It's really special for me to be in Brazil. É muito especial para mim estar aqui no Brasil. 20 years ago, I was here for the first time. 20 anos atrás eu estava aqui pela primeira vez. I was a teenager who had just gotten gripped by the power and love of God. Era uma jovem que tinha acabado de ser cativada pelo amor, pela presença de Deus. He healed me Ele me curou and set me free e ele me libertou. and then sent me to Brazil E ele me enviou para o Brasil to experience the power of the Holy para Spirit. experimentar o poder do Espírito Santo. It was on a trip to Brazil Foi uma viagem aqui no Brasil, as a new Christian como uma nova convertida, that I experienced the power of the Holy que eu Spirit. experimentei o poder do Espírito The Santo. power to heal bodies, O poder de curar vidas, to set my soul free, corpos físicos e a alma, to change my mind. para mudar a minha mente. 20 years ago, I experienced something 20 anos atrás eu experimentei algo that left me unsatisfied in any other way. que me deixou insatisfeita com qualquer outra coisa. Once I tasted of the Holy Spirit, Uma vez que eu experimentei do Espírito I Santo, could never go back. eu nunca mais voltei atrás. So I am believing. Então eu creio It is no coincidence que não é coincidência that I am here 20 years later, que eu estou aqui 20 anos almost depois, to the day, exatamente no dia, to receive another impartation para of the Holy receber Spirit um novo derramar do Espírito from this great nation. dessa nação incrível. Do you believe Você crê that He wants to do something in you tonight? que Ele quer fazer algo em você essa noite? Could you put your hand on your heart Você pode colocar sua mão no seu coração and a hand on your neighbor? e uma mão aí no seu vizinho. And I want you to pray this. Eu quero que você ore o seguinte: Say, Holy Spirit, diz, Espírito Santo, do in me faça em mim what you did to Becky o que o Senhor fez com a Becky 20 years ago. 20 anos atrás. Say, Holy Spirit, Fala, Espírito Santo, baptize my neighbor batiza o meu vizinho in a way that destroys them de uma forma que bagunça eles for anything else. para qualquer outra coisa. Say, Lord, do it again. Fala, Senhor, faça de novo. I give you permission. Eu te dou permissão. Holy Spirit, come. Espírito Santo, vem. Amen. Amém. Oh, don't you love how worship can transcend languages? Você não ama como a adoração pode ir além de qualquer idioma? It doesn't matter what language is being sung. Não importa qual idioma está sendo cantado. Worship isn't a language. Adoração não é um idioma. It's a response to the one who is worthy. É uma resposta para aquele que é digno. You could sing in Portuguese, Você pode cantar em português, In Spanish? ou em espanhol, Chinese, em chinês, English. em inglês. It's not going to change my response to the one who saved me. Não vai mudar minha resposta para aquele que me salvou. Don't you love that? Você não ama isso? Say amen. Diz amém. Oh, so good. Tão bom. Oh. I don't typically have pain in my upper back. Normalmente eu não tenho dor no meu lombar. And for the last hour, I've had a pain in my upper back. E na última hora eu tô com uma dor muito forte na lombar. So I want to ask if anybody Então eu gostaria de perguntar in this room has had an injury to your upper back, your mid to upper back, se alguém feriu ou machucou o seu lombar and it's left you with a chronic e pain. deixou você com uma dor crônica. Not that you're sore from standing all day, Não porque você tá com dor porque você ficou em pé o dia todo, but an injury that's left you with chronic pain. If you're in the room, could you stand? Is that you? Mas Could you stand and wave at me if that's you? I believe God wants to heal. um acidente que deixou Do you believe você com God essa wants to dor. heal? Se isso é você, levanta a cena aí. Is that you? Is there anybody in the Tem room? alguém aqui nessa sala com essa dor? Help me. Wave, wave. Yes, thank you. Wave hands. Mexe aí Wave. sua mão. Stand and wave. If that's you, Se isso é você, levanta a sua mão e wave. acena. Stand and wave. Fique em pé e acena, por Many. favor. There you go. Okay, Vários. phone. That works. O celular também funciona.
Stretch your hands towards them. If you're standing by them, put your hand on them. Se você está perto dessas pessoas, coloca a sua mão ou estende a mão para eles. If that's you, I just want you to say, Jesus, Se isso é você, fala, I receive your Jesus, healing. eu recebo a sua cura. Touch my body. Toca no meu corpo. Align my back. Alinha a minha coluna. Bring relief. Traz alívio. Holy Spirit, Espírito Santo, I believe you can heal. eu creio que você pode If curar. you could raise Jesus Christ from the dead, Se você pode levantar Jesus dos then you can mortos, heal my back pain. você pode curar minha dor na lombar. So in the name of Jesus, Então, no nome de Jesus, I receive my eu healing. recebo a minha cura. As you're praying for them, release healing over their body. Enquanto você está orando por eles, libera a cura sobre o corpo físico deles. Say, Holy Spirit, come. Diz, Espírito Santo, venha. If you're experiencing any kind of relief from the pain or fire in your back, could you wave at me? Se você está sentindo um calor na sua lombar, Is anybody ou cura, feeling God move in their body? se você está sentindo Deus tocar no seu corpo físico, Wave. acena. Thank you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Come on, we can give a hand to the Lord. Você pode dar uma salva I'm de palmas a believing that Jesus? you're going to be healed. Eu creio que você será curado. That as the night goes on, Que conforme a noite vai indo, you could be seated. As the night goes você on, pode se sentar enquanto I nós want you to continuamos stay, nessa noite. to stay in faith Eu quero que você continue em fé, that God is going to heal your back. que Deus vai curar a sua lombar, Amen? da sua dor. Amém? Okay. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Are you guys ready to get into the word? Obrigada. Vocês estão prontos para entrar na palavra? All right. Who's heard this word lately? Revival. Quem ouviu essa palavra muito? Avivamento. We love to talk about revival. Nós amamos falar sobre avivamento. Everybody is talking about revival. Todos nós estamos falando sobre avivamento. Everybody who knew I was coming here Todo mundo que sabia que eu ia vir para said cá Brazil is in revival. fala, o Brasil está em avivamento. We love revival. Nós amamos o avivamento. We pray for revival. Nós clamamos para o Would avivamento. you agree with me that you want revival? Você concorda comigo que você quer avivamento? There is a difference between wanting something Existe uma diferença entre você desejar algo and preparing for it. e você se preparar. Revival in the nations Avivamento nas nações will only be sustained só vai ser sustentado through personal revival in us. através do avivamento pessoal dentro de nós. God could pour His Spirit out on a nation O Senhor pode derramar o seu espírito sobre uma nação and revive it, e avivá-la. but we will only see prolonged revival Mas nós vamos ver um avivamento if sustentável we become a people of se revival. nós nos tornarmos um povo de avivamento. And to become a person of revival, Para ser uma pessoa avivada, to experience personal revival, para experimentar um avivamento pessoal, you have to develop a lifestyle of encountering God. você precisa desenvolver um estilo de vida de encontros com Deus. And that's what I want to talk to you about E é tonight. sobre isso que eu quero falar essa noite. A lifestyle of encountering Um God. estilo de vida de It encontros would be com the Deus. saddest thing for me Seria a coisa mais triste para mim and for the leaders of this e para os movement líderes desse if movimento, you left here thinking se você sair daqui that you pensando could only encounter God here. que você só pode ter encontros com Deus aqui. If you thought, I can't wait for my next encounter next year at Dunamis. Se você só está pensando, eu quero o meu próximo encontro na Or I próxima can't wait to com. get to church on Sunday to experience Ou eu não God. espero a hora para chegar no culto no domingo para You need experimentar to de experience Deus. God when you leave here tonight. Você precisa experimentar Deus quando você sair When daqui. you get in your car. Quando você entrar no seu carro. When you get on the bus. Quando você entrar dentro do ônibus. When you lay your head down. Quando você deitar a sua cabeça When you no seu open your eyes travesseiro. in the morning. Quando você abrir os seus olhos de manhã. When you're brushing your teeth. Quando você está escovando os seus dentes. When you're eating your Quando você breakfast. está tomando o seu café da manhã. You need a lifestyle of encountering God Você precisa de um estilo de vida de to encontros fuel com the Deus. revival inside of you. Para alimentar esse avivamento dentro de você. But that requires preparation. Mas isso requer preparo. Preparation matters. A preparação é importante. I live in California, Eu vivo na Califórnia. and if you live in California, you have to love Disneyland. E se você vive na Califórnia, você tem que amar a Disneylândia. Disney World lovers, do you like Disney World? Disneylândia, quem sabe quem que é? Ou A que theme é? park? Ou um parque de diversão aqui no Brasil. It's a big deal in California. É realmente algo muito grande na Califórnia. The first time we went to Disneyland, Então, a primeira vez que a gente foi pra Disneylândia, I didn't really prepare. eu não me preparei muito bem. I just showed up. Eu só cheguei. No one told me how much to prepare. Ninguém me avisou o quanto eu precisava me preparar. So I got there early, Então eu cheguei lá cedo, but not early enough. mas não cedo o suficiente. People are weird about Disney. As pessoas são um pouco estranhas sobre a Disney. They were there hours and hours early. Eles chegam horas e So horas I'm mais in a cedo. very, very long line. Então eu tô numa fila gigante. I didn't know you could bring your own water into the park. Eu não sabia que você podia trazer sua própria água para dentro do parque. I spent $40 million on Eu water. gastei $40 mil em água. I didn't know I want to take pictures of everything. Eu não sabia que eu queria tirar foto de tudo. My phone died an hour in. O meu celular morreu na primeira hora.
I was not prepared, Eu não estava preparada. and it affected my experience. E isso afetou a minha experiência. The second time I went to Disneyland, A segunda vez que eu fui pra Disneylândia, guess what I did? o que que eu fiz? I prepared. Adivinha, eu me I had preparei. my own water. Eu levei minha própria I got água. there early. Eu cheguei lá mais cedo. I had batteries lined my jacket. Eu tinha bateria I was portátil no meu ready to casaco. experience Eu estava Disneyland. pronto para experimentar a Disneylândia. Can I be honest with you about Posso something? ser sincero com vocês sobre algo? Some Christians Alguns cristãos prepare more for a theme park preparam mais para um parque de diversão than they do for the Lord. do que para o Senhor. The level to which you prepare for something O nível por qual você se prepara para algo shows me how much you value it. demonstra o quanto você valoriza isso. How much you prepare for something O quanto você se prepara para algo shows me how much you care about it. demonstra para mim o quanto você se importa com I aquilo. want to take you to a place in Scripture Eu quero te levar para um lugar where nas God calls a man to escrituras prepare onde Deus chama um homem para se preparar. and what's required E o que ele requer to meet with God in a personal revival. para se encontrar com Deus, um avivamento pessoal. Could you open up to Genesis chapter 35? Abre comigo em Gênesis capítulo 35. We're going to read about a man named Jacob. Nós vamos ler a história de um homem chamado Jacó. And Genesis 35 comes at an interesting time in his E life. Gênesis 35 vem um momento muito interessante na vida dele. A lot of family drama. Muito drama familiar. Wave at me if you've had family drama. Se você teve drama familiar, dá uma acena Is aí pra there mim. drama in Brazil? Tem drama aí no Brasil? Okay, there's a lot in America. Tem muito nos Estados Unidos. Jacob has spent years running from the consequences of his actions. Jacó passou anos fugindo das But consequências in das suas Genesis atitudes. 35, something shifts. Em Gênesis 35, algo vira. In Genesis 35, God interrupts Jacob's life Em Gênesis 35, Deus interrompe a vida and de calls him Jacó back to a place of revival. e chama ele para um lugar To de a place of avivamento, encounter. para um lugar de encontro. You could say that Genesis 35 is the turning point of Jacob's life. Você pode dizer que Gênesis 35 é o ponto de virada na vida I de believe Jacó. prophetically we are in a turning point in a generation. Eu creio de forma profética que nós estamos num ponto de virada como geração. I believe your generation has a shift Eu creio que a sua geração tem esse to ponto de virada. experiencing God interrupting your De story. experimentar Deus interrompendo a sua What história. was once okay is no longer O okay. que antes podia, agora não é mais. It's time to prepare even more. Não pode mais, você I precisa se have a preparar word for your mais. generation. Eu tenho uma palavra para I a have sua a promise geração. for you. Eu tenho uma I have a promessa para destiny for you você. to fulfill. Eu tenho um destino para você se But I need you to get ready. Mas eu preciso que você se prepare. See, earlier in Jacob's life in Genesis 28, No começo da vida de Jacó, em Gênesis 28, Jacob experienced a vision with the Lord. Jacó experimentou de uma visão com o And Senhor. God gave him the promise over his life. E Deus liberou sobre ele uma promessa. But Jacob drifted from that promise. Mas Jacó ele se distanciou dessa promessa. He made mistakes. Ele cometeu erros. He experienced pressure. Ele experimentou a And pressão. Jacob let distractions into his life. E Jacó permitiu que distrações entrassem em sua vida. Now here in 35, God is calling him back. E aqui no 35, Deus está chamando ele de He volta. wants to remind Jacob of his destiny, Deus quer lembrar Jacó do seu of destino, his calling. do seu chamado. This is a word for someone in this room. Isso é uma palavra para alguém nessa sala. You are passionate about God, Você é apaixonado But por you have Deus, drifted. mas você se and afastou. you know there's more, E você sabe And que you tem are at mais. Dunamis Con. E você está na Dunamis Con, because God is calling you back porque Deus está te chamando de to volta the place where you met Him, para o lugar onde você to the encontrou place Ele. of first love, O lugar do to the primeiro place amor. of destiny and Lugar promise. de destino e promessa. It's time to wake up. É tempo de It's acordar. time to get ready. É tempo de se preparar. Genesis 35. Gênesis 35. Then God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there, Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. and make an altar there to God, Faça ali um altar ao Deus who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother." que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. And Jacob said to his household and to all who were with him, Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com highlight ele. this verse, Destaque esse versículo. underline it, Marca aí na sua Bíblia. don't miss this. Não perca isso. Put away the foreign gods that are among you, purify yourselves and change your garments. Joguem fora os seus deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Then let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I have gone. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Okay, for the sake of time, we're going to skip to verse 9. Por causa do tempo, a gente vai pular para o versículo 9. Jacob prepares, Jacó se prepara. they give him all the foreign gods. Eles dão para ele todos os deuses estrangeiros. Verse 9. No versículo 9. Then God appeared to Jacob again and blessed him. Depois que Jacó havia retornado a Padã Arã, Deus lhe apareceu outra And God vez. said to him, "Your name is Jacob. E o abençoou e disse: Your name shall not be called Jacob anymore, but Israel shall be your name." Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. God said to him, "I am God Almighty.
Deus disse a ele, eu sou Deus Be fruitful and Todo-Poderoso. multiply. Seja fecundo e A nation and multiplique-se. company of nations shall proceed from you, Uma nação e multidão de nações sairão de and kings você. shall come from your body. E reis procederão de The land I você. gave to Abraham and Isaac I give to you. A terra que dei a Abraão e Isaac eu dou para você. And then Jacob blesses the place. E Jacó abençoou este lugar. You see, Bethel wasn't just a physical place. Porque Betel não era só um lugar It was físico, a symbol of personal revival, era um símbolo sobre um avivamento of pessoal, spiritual renewal. é um renovo espiritual. God came and said, Jacob, I want to meet with you again. Deus disse para Jacó, eu quero encontrar você de I novo. want to remind you of who you are. Eu quero te lembrar quem você I want é. to remind you of my Eu quero promises. te lembrar das minhas promessas. But you have to get ready. Mas você precisa se preparar. Can I just tell you, God wants revival much more than we want it. Eu posso dizer uma coisa, Deus quer avivamento muito mais do que nós queremos. God wants to awaken the nations much more than we want him to. Deus quer despertar as nações muito mais do que nós queremos. And any lack of revival that we have E a falta de avivamento que nós temos is not God's fault. não é culpa de Deus. I believe he's waiting to find a people ready. Eu creio que Deus está procurando um povo preparado. I believe that he's waiting to find a people willing to pay the cost. Ele está esperando achar um povo que está disposto a pagar o preço. And the cost of revival E o preço do avivamento is preparation. é preparação. A lifestyle of encounter O estilo de vida de encontros requires you to get ready. requer que você se But prepare. here's the problem. Mas aqui está o We're in a problema. culture that doesn't want to get ready. Nós estamos numa cultura que não quer se preparar. We're the instant pleasure generation. Nós somos a geração que quer prazeres We have instantâneos. never had things faster Nós nunca tivemos coisas tão rápidas in the history of humanity. na história da humanidade. We want it now, Nós queremos agora and it makes us lazy. e isso faz a gente se tornar preguiçoso. And you know, culture has a goal. E deixa eu te falar uma coisa, a cultura tem um alvo. The enemy is the king of culture. O inimigo, ele é o rei da cultura. His goal is your soul. O alvo dele é a sua alma. God has a goal, Deus tem um alvo, your soul. a sua alma. And so culture will war with the Lord Então a cultura vai entrar em guerra com Deus in pursuit of your soul, em busca da sua of your alma, attention, da sua atenção, of your devotion. da sua devoção. And so culture is robbing us E a cultura está roubando de nós of the value of the process do valor do processo and preparation. e da preparação. Culture will always conform to our apathy. A cultura vai se conformar com a nossa I'm here apatia. to tell you the truth. Eu estou aqui para te dizer a verdade. God will not conform to our apathy. Deus não vai se conformar com a sua apatia. God will not settle for our laziness. Deus não vai aceitar a sua preguiça. The enemy wants to lull you to sleep. O inimigo quer levar você a dormir. Everything will come for you. E falar que tudo vai vir para você. God owes you something. Deus te deve algo. God owes you nothing. Deus te deve You nada. owe him everything. Você deve tudo a He Ele. gave his son for you. Ele entregou o filho dele para He died você. for you. Ele morreu por Was você. resurrected for you. Ele ressuscitou And por poured out você. his Holy Spirit for you. E Ele derramou o Espírito He dele doesn't por owe you your você. destiny. Ele não te deve o seu You destino. owe him a heart prepared. Você deve a Ele um coração preparado. If you agree, say amen. Se você concorda, diz amém. So the Lord tells Jacob, Então o Senhor diz a Jacó, and he's telling us today, e Ele está falando para nós hoje, I want to draw near, eu quero me aproximar. but will you get ready? Mas será que você vai Three se preparar? steps. Eu tenho 3 passos To preparation, para preparação, to meeting with God. para encontrar Deus. Genesis 35:2 tells us, Gênesis 35, versículo 2 diz o seguinte: put away the foreign gods. jogue fora os deuses estranhos. This means to get rid of all distractions and idols. Isso significa tira todos os ídolos e distrações. See, Jacob, it was very normal in that time Porque para Jacó era muito normal to naquela have little época statues, você ter estátuas pequenas, foreign gods, deuses estrangeiros, the God of nature, o Deus da natureza, the God of sex, o Deus do sexo, the God of o fertility, Deus da fertilidade, the God of the sun. o Deus do sol. They were called teraphim. Eles eram chamados serafins. It was a pagan practice to collect them. Era uma prática pagã você colecioná-los. Jacob and his family knew they were to worship Yahweh, Jacó e sua família sabiam que eram para adorar Yahvé, but in the disappointments of life, mas nas frustrações da vida, they collected foreign gods. eles começaram a colecionar deuses estrangeiros. Before you meet with the Lord, Antes de você se encontrar com He's Deus, going to ask you to lay down your idols. Ele vai pedir para você entregar os seus ídolos. And let me just be clear. E deixa eu ser We all claro, have them. todos nós temos Do you eles. know why? Sabe por quê? We were created to worship. Porque nós fomos criados para adorar. Everybody wants to know what your purpose is. Todo mundo quer saber qual que é o seu propósito. Why am I here? Ai, por que eu estou aqui? Oh my gosh. Ai,
meu Deus. I don't know. Eu não sei. Who am I? Quem sou eu? I need a Eu boyfriend. preciso de um namorado. I need more Eu money. preciso de mais dinheiro. Teenagers are in a crisis of identity. Jovens estão numa crise de identidade. Who am I? Quem sou eu? Why was I Por born? que eu nasci? I can settle the question now for you. E eu posso responder essa pergunta You para were created você. to worship God and bring Him glory. Você foi criado para adorar a Deus e trazer Ele toda a It's why glória. you're here. É para isso que It's você why está you're aqui. alive. É por isso que você What more existe. purpose do you need Qual mais propósito você to precisa bring the Creator glory? para trazer ao Criador toda a glória? You can't not worship. Você não consegue não adorar. Do you have Spotify here? Vocês têm Spotify aqui? What does Spotify do? O que o Spotify faz? It plays music. Nobody said make sandwiches. Toca música. Ninguém fala que ele faz sanduíches. We all understand why Spotify exists. Todos nós entendemos o propósito do Spotify. To ask Spotify to not play music Pedir pro Spotify não tocar música is to ask it not to exist. é pedir para ele não existir. To ask a human being Para pedir pro ser humano to not worship não adorar is to ask you not to exist. é pedir para você So não the existir. question isn't will you worship? Então a pergunta não é se você vai The adorar. question isn't will Spotify play music? A pergunta não é se o Spotify vai tocar The música. question is what's on the A playlist. pergunta é o que tá na playlist. The question is not will you worship? A pergunta não é será que você vai It's adorar. what will you É o que worship? você vai adorar. And can I tell you, E eu posso te dizer, you don't have to lift your hands to it to worship it. você não precisa levantar suas mãos para adorar. How do you recognize a foreign God? Como que você reconhece um Deus estrangeiro? It's easy. É fácil. It takes what belongs to Jesus. Toma o lugar de Jesus. Can I give you examples? Posso te dar um exemplo? The identity I get A identidade que eu recebo from how many people follow me on de social quantas media, pessoas me seguem nas redes sociais. that identity belongs to Jesus. Essa identidade pertence a Jesus. So followers become my idol. Então seguidores se tornam meu ídolo. The affection I feel A afeição que eu sinto when the guy looks my way, quando um cara olha pra mim, when the girl thinks I'm cute, quando a menina pensa que eu sou um gatinho, and I feel like I'm worth e something. eu sinto que eu tenho valor. That affection and worth Essa afeição belong to Jesus. pertence a Jesus. The relationship becomes the O idol. relacionamento se torna um ídolo. The security that I put A segurança que eu coloco in money, em dinheiro, how rich I o am, quão rico eu sou, how secure I o quão am. seguro eu Its estou. security belongs to Jesus. Essa segurança pertence a Jesus. So money becomes an idol. Então o dinheiro se torna um ídolo. We have them. Nós temos eles. Relationships, Relacionamentos, social media, redes sociais, money, dinheiro, sex, sexo, clothes, roupas, our image, a nossa imagem, how much we weigh. quanto nós pesamos. These things come and they try to steal what belongs to Jesus only. E essas coisas vêm para roubar aquilo And que can I pertence just a tell you, Jesus. E deixa eu te dizer o If you're louder at seguinte: the soccer game, se você then grita you mais are in a alto worship service. no jogo de futebol do que you na have found adoração, a foreign God. você achou um Deus estrangeiro. I am tired of settling Eu estou cansada for worship at sporting events. de ver adoração And our churches are silent on Sunday morning for the one who died and was risen. em esportes, ao invés de adorar e no domingo aquele que é digno, que morreu e ressuscitou. Foreign. Estrangeiro. The very name tells us it doesn't belong. O nome já fala, não pertence. And something starts to happen when a foreign God is in your life. E algo começa a acontecer quando Deus estrangeiro está You're na sua familiar vida. when you have a foreign object in your skin. Você está familiar quando A você tem um splinter. objeto estranho ou estrangeiro no seu corpo? A splinter in your skin, it's foreign. Quando entra um pedaço de madeira na Your sua mão, body knows it doesn't o belong. seu corpo sabe que não pertence ali. If you leave it in long enough, Se você deixar o tempo your suficiente, body's system responds o seu sistema and will imunológico attack the foreign vai object atacar o objeto and try estranho to push it out. e vai empurrar ele para fora, expeli-lo para You were fora. created Você foi criado to push out the foreign para objects in your body. expelir tudo que é It'll estrangeiro happen no in the seu corpo. natural. Vai acontecer de forma natural. In the spirit, No espírito, when you begin to worship foreign gods, quando você começa a adorar deuses estranhos, your spirit will respond. deuses estrangeiros, seu espírito It's vai called responder. conviction. Você vai ter a And it's trying to convicção. push that idol out. E a convicção vai It's começar why a you feel empurrar. guilty at night. E expelir It's why esse you ídolo. can't sleep when you've messed up. É por isso que você sente It's why you know culpa. you shouldn't be in that relationship. E você sabe que você não It's está why you know naquele you shouldn't be relacionamento. scrolling on that Ou website. você sabe que você não devia estar naquele site. The conviction of the Holy Spirit is trying to push out the foreign objects. A convicção do Espírito Santo vai tentar expelir. We're just so used to ignoring
And eventually, E eventualmente, we grow numb to sin. a gente fica anestesiado por pecado. There is a God you were created for. A gente fica cauterizado por pecado. He is Deus not criou foreign. você. E Ele não His é um name is Deus Yahweh. estrangeiro. And O nome He dele é deserves all of our Yahvé. worship. E Ele é digno de toda a nossa adoração. So it's time to put away the idols that distract us. Então é tempo de colocar de lado e se afastar dos ídolos que te distraem. Can we be honest? Podemos ser sinceros? Some of us, Alguns de nós it's our phone. é o nosso celular. A shape-shifting idol in our pockets 24/7. Esse objeto que fica mudando no nosso bolso 24/7. You try to read your Bible, Você tenta ler sua Bíblia, but the notifications keep coming. mas a notificação fica You aparecendo. try to worship the Lord, Você tenta adorar o Senhor, but you end up scrolling. você acaba And we are so used to being distracted olhando e você fica tão distraído at the altars of false gods. no seu celular com deuses falsos We don't even recognize it anymore. que nós nem percebemos mais. Don't accuse God of being silent Não acuse Deus de estar em silêncio when we're the ones distracted. quando nós somos aqueles que estão God distraídos. is here. Deus está aqui. Put your phone down and behold Him. Coloca seu celular de God is lado in your room. e contemple Ele. Put Ele your está phone no down seu and put your quarto. attention on Him. Afaste o seu celular e contemple Ele. We cannot be a generation Nós não podemos ser uma who geração says God isn't speaking to que me fala que Deus não está falando com a when I'm gente the one full of mixed worship. quando eu estou com esse sincretismo It'll de keep you adoração from hearing Him. que me impede de ouvi-lo. Do you understand? Você está entendendo? You know, I see a lot of phones going up in worship moments at conferences all across the Eu world. vejo celulares se levantando em conferências ao redor do mundo. And I understand. E eu entendo. We want to remember the moment. Nós queremos lembrar o We want to momento. show our friends who aren't there. Nós queremos mostrar para os nossos But amigos can I que, just challenge you? que estão lá. Então, eu quero Maybe desafiar what your você. friends need Talvez aquilo que os seus amigos mais is precisam not a video of the worship. não é um vídeo da adoração. They need you fully engaged Eles precisam de você completamente engajado. so that God can encounter you. Para que Deus pode te And encontrar. then you could go back home E transformed. você volta para casa A brand transformado. new person. Uma pessoa nova. Your life being the very testimony, A sua vida sendo a not some testemunha. 30-second clip. Não um clipe de 30 segundos. Worship the Lord. Adore o Senhor. No distractions. Sem They don't need distrações. to see it on your phone. They need to see it in your soul. Eles não precisam ver no seu celular, eles precisam ver They na need sua to hear it in alma. your words. Eles precisam ouvir nas suas They palavras. need to see it when you pray for them. Eles precisam ouvir isso quando você They está need to orando see you por moving in eles. signs and Eles wonders. precisam ver você movendo em sinais e maravilhas. Step 2, Passo 2. he says, purify yourself. Ele fala, purifiquem-se. This speaks of being set apart for the Lord. Isso fala sobre ser consagrado, separado You ao are Senhor. called to be other. Você foi chamado para ser 1 Peter separado. 1:16 1 Pedro 1,16 says, be holy for He is fala, holy. seja santo, pois Ele é santo. Holy is not all the things that you do not do. Ser santo não é tudo aquilo que você não faz. It's all the things that you are for É Him. tudo aquilo que você é para Ele. It's being set apart, É ser consagrado, separado, different, diferente, separate. separado. Everything about you, Christian, Tudo sobre você, cristão, needs to be other. precisa ser diferente. The call to holiness and purity. Esse é o chamado de pureza The e way that you santidade. date should be other. A forma que você namora devia ser diferente. The way that you handle your anger should be A other. forma que você lida com a sua raiva devia ser diferente. The way that you handle stress should be other. A forma que você lida com o estresse devia ser diferente. The way that you treat your family should be A other. forma que você lida e trata a sua família devia ser diferente. The way that you handle people who disagree with you politically A forma que você lida com pessoas que discordam com você should not look politicamente like the world. não deveria se parecer com o We have mundo, too many believers com muitos who cristãos don't look any different than the world. que não parecem diferentes do And the church has mundo. lost her witness E a igreja parou de ser because our testemunha, witness is in that we are other, porque a nossa testemunha é que a Set gente é apart. diferente, separado, consecrated, consagrado, holy. santo. So to purify yourself requires a lifestyle of repentance. Então, para se purificar, você precisa ver um estilo de Repentance vida is de not a one-time arrependimento. O arrependimento não é apenas um momento. Do we know the difference between forgiveness and Você repentance? sabe a diferença de perdão e arrependimento? Are we teaching our people rightly? Nós estamos ensinando para o nosso povo de Many forma of us correta. confuse forgiveness and repentance. Muitos de nós nos confundimos com perdão e Forgiveness is I'm arrependimento. sorry that I did that. Perdão, eu me perdoo porque eu fiz isso. Repentance is I turn away from that which breaks God's heart Arrependimento, eu vou me afastar daquilo que and quebra I o coração turn de to Deus. the Lord. E eu me viro ao Senhor.
Forgiveness is I'm sorry I messed up, O perdão é me perdoa porque eu errei, but my phone stays at my bedside at night. mas o celular continua ali do lado da minha I'm cama. sorry I crossed that Me boundary, perdoa porque eu quebrei esse Physically. limite fisicamente, but I don't set a new boundary. mas eu não vou colocar um novo limite. I'm sorry I listened to that gossip, Me perdoa porque eu ouvi aquela fofoca, but I don't change my friendship circles. mas eu não vou mudar meu círculo We're de really good at amizades. forgiveness, Nós somos muito bons em but pedir we perdão, don't do repentance, mas a gente não vive o which means arrependimento. I'm sorry, Que é, me and I have perdoa, no intention of doing it e eu again, não tenho nenhuma intenção de voltar para este lugar, because I'm going to put it away, porque eu vou afastar isso and de I'm mim, going to turn to the Lord. e eu vou me virar em direção Many ao of us are Senhor. stuck in sinful cycles Muitos de nós estamos em ciclos de because you pecado, keep taking advantage of the forgiveness of God, porque você pega como vantagem o but it's perdão de repentance Deus, that sets you free. mas é arrependimento que te You turn liberta. away from the thing that binds you, Você se afasta and you daquilo que te turn to the amarra Holy e One. você vira para aquele que é santo. Take your thoughts captive. Pega os seus pensamentos Get some cativos. accountability. Arruma prestação de Start contas. walking with holy people. Começa a andar com pessoas santas. We will not have a personal revival Nós não teremos avivamento if we do not pessoal walk in purity. se a gente não caminha em It's not pureza. perfection. Não é It's perfeição. not legalism. Não é legalismo. It is a heart that wants what God wants. É um coração que deseja aquilo que Deus It's deseja. repentance that He's after. É arrependimento que Ele busca. I hear so many young believers Eu escuto muitos jovens cristãos, say, I can't feel God. novos convertidos que falam, eu não consigo I sentir can't Deus. hear God. Eu não consigo ouvir Deus. Conference addicts. É viciados em conferências, consumistas I need de another conferências. conference. Eu preciso de outra conferência. I need another retreat. Eu preciso de outro I gotta get my retiro. fix of God. Eu preciso me arrumar e me ajustar de novo. God doesn't just live in a conference setting. Deus não vive só numa He's not conferência. just at a retreat. Ele não está só num retiro. He lives inside of you, Ele vive dentro de but você. you can't draw near Mas você não consegue se unless you're aproximar, friends with repentance. a não ser que você é amigo com It's not arrependimento. that you can't hear God. Não é que você não consegue ouvir Deus. It's that you've not repented from your sin in a while. É que você não se arrepende do seu pecado há It's muito not that tempo. He's silent because He doesn't love you. Não é que Ele está em silêncio porque Ele não te ama. It's that we haven't repented truly. Mas é porque nós não nos arrependemos de He's not verdade. distant. Ele não está He says, distante. you draw near, I draw Ele near. fala, você se aproxima e eu me He's aproximarei. not distant, but He is a fire. Ele não está distante, mas Ele é um And as fogo. we draw near to the fire, E quando você chega mais perto He do fogo, begins to consume Ele things. começa a consumir as And coisas. some people stay distant from God E algumas pessoas ficam They don't wanna distantes de draw near Deus the flame porque não querem chegar because perto they do don't fogo, want the sin consumed. porque eles não querem que o pecado They seja don't want their consumido. will Eles consumed. não querem a sua vontade sendo They don't want consumidas. their flesh consumed by the holy fire that Não is the Lord. querem o seu corpo sendo consumido pelo fogo santo. And so we change our theology. Então a gente muda a nossa I teologia. can't hear God. Eu não consigo ouvir He Deus. doesn't speak. Ele não fala. It says wilderness season. É um tempo de deserto. My Bible says He's never changed. A minha palavra, There a is Bíblia no shadow diz of turning within Him. que Ele nunca mudou. My Bible says He's everywhere, all the time, all at once. A Bíblia fala que Ele está em todos os lugares, em My todos Bible os says He is tempos. always speaking and always A talking. palavra fala que Ele sempre está falando. It's not that He's distant. Então não é que Ele está It's that we distante. haven't drawn near. É que nós não nos And aproximamos. friends, let me tell you, E amigos, deixa eu falar para why would vocês. you want to repent? Por que que você quer se Why would arrepender? you want to be purified? Por que que você quer ser purificado? Because when you purify yourself Porque quando você se purifica with a lifestyle of repentance, com um estilo de vida de hear me on arrependimento, this, me escuta aqui, because not everybody will tell you this. porque não todo mundo vai So dizer isso hear pra me on você. this. Então me escute. You can draw near in a way Você pode se aproximar de uma forma that you cannot otherwise. que você não consegue de outra. Jesus says the pure in heart will see God. A palavra de Deus fala que os puros de If coração you've had a verão a hard time Deus. seeing God, Então se você está tendo dificuldade em ver it's time Deus, to look at your heart. é tempo de olhar para o seu coração. It's time to get on your knees. É tempo de se ajoelhar. It's time to turn away from what He doesn't like. É tempo de se afastar daquilo que não agrada o coração dele. He loves you. Ele te ama. He has a promise for you. Ele tem uma promessa para Listen você. to what He told Jacob. Escuta o que ele falou para Jacó. Messed up Jacob. Jacó todo bagunçado. Dysfunctional Jacob. Disfuncional. Failure Jacob. O Jacó fracassado. Liar. Mentiroso. Cheated his brother. Que traiu seu irmão. Cheated his father-in-law. Traiu See, some of you in the room think you've disqualified yourself from a destiny. o seu sogro e você acha que você foi desqualificado para So you Deus. stop drawing near. Então você para de se And you've aproximar. settled for less. E você está acostumado, But conformado God com says, menos. Jacob, in your mistake, E Deus olha para Jacó no seu I'm going erro. to double down on your destiny. Ele fala, eu vou vir com o seu I'm going to destino. remind you of your promise. Eu vou te lembrar da tua Not promessa. because you're good, Não porque você é bom, but because I'm mas good. porque eu
bom. Not because you deserve it, Não porque você merece, but because I'm merciful. mas porque eu sou misericordioso. Because of my loving Por kindness. causa do meu amor, da minha It's His kindness bondade. that draws us to É a repentance. bondade dele que nos leva ao You're desperate for arrependimento. destiny. Ele está desesperado And para he liberar just o wants your destino. heart. E ele deseja o Quit seu coração. striving. Para de ficar You don't have to performando. perform. Você não precisa performar. You just have to confess. Você só precisa Can I confessar. get an amen? Posso ter um amém? Step 3. Passo 3. Step 3. Passo 3. Change your garments. Troquem suas vestes. It means to clothe yourself with Christ. Isso significa se revestir de Cristo. You get rid of your distractions. Você retira suas distrações. Oh, could we just get real about the idols in our lives? Será que a gente pode ser real com os ídolos da nossa vida? You purify yourself. Você se purifica. And then it's time to put on Christ. Agora é tempo de se revestir em Cristo. 2 Corinthians 5:17 2 Coríntios says if anyone is 5:17 in Christ, vai dizer o seguinte: se você they are está a em new Cristo creation. Jesus, você é uma nova criatura. let me tell you, you are not your sin. Deixa eu te falar, você não é o seu pecado. You are not your distraction. Você não é a sua distração. In Him, you are something you could never be on your own. Nele você é algo que você nunca poderia ser sozinho. You see, the enemy O inimigo and culture e a cultura wants to clothe you with your mistakes, quer vestir você com seus erros. wants to clothe you with your shortcomings, Quer vestir você com as suas falhas, wants to seus convince you that fracassos. you are what you have done. Quer te convencer que você é o que você faz. But the gospel of Jesus Christ Mas o evangelho de Cristo says you are Jesus not what you have done. não fala que você é o que você You are fez. what has been done for you. Você é aquilo que Ele fez por você. You are seated with Christ in heavenly Você places. está sentado em lugares altos em You have Cristo been brought Jesus. near by the blood. Ele aproximou você com o sangue You de are no Cristo. longer an object of wrath. Você não é mais um objeto da You ira were de a Deus. foreigner, but now you're an insider. Você era um estrangeiro, mas agora você faz parte da You família. are not what's been done to you. Você não é aquilo que fizeram com você. You are what Jesus Christ has done for you. Você é aquilo que Jesus veio para entregar a vida dele. Oh, who's grateful for that? Quem é grato por Who's isso? grateful that you're not your Quem é past? grato que você não é o seu You're not last passado? week's mess up. Você não é o erro da You're semana not your parents' passada. mistake. Você não é o erro dos seus pais. You're not someone's enemy. Você não é o inimigo de alguém. You're a child of God. Você é um filho de Deus. But you have to put him on. Mas você precisa se revestir dele. Do you know in Romans, Em Romanos, Galatians, e Gálatas, Ephesians, Efésios and Colossians, e Colossenses, Paul tells every single one of these groups Paulo fala para cada um desses grupos this same idea. essa mesma ideia. He says to put on Christ. Ele fala: se revista de Cristo. It means there is a part that you play. Isso significa que tem uma parte que você You, desempenha. Um papel que você me, desempenha. Eu e você. I need to put him on. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Paul doesn't say that Christ will put himself on you. Paulo não fala que Jesus vai se He colocar says sobre that you você. need to put him on. Ele fala que você precisa se revestir Where de you've been Cristo. called harsh, Onde você foi clothe chamado yourself de with duro, compassion. se reveste de Where you've compaixão. been angry, Onde você estava com clothe raiva e yourself ira, with kindness. se veste com Where bondade. you've been prideful, Onde você tinha clothe orgulho, yourself with se humility. veste com Where you've been humildade. impatient, Onde você era clothe impaciente, yourself with se patience. veste com You don't need to paciência. change your behavior. Você não precisa mudar You need o to seu change your comportamento. identity. Você precisa mudar a sua identidade. Worship team can come on up. O time de adoração pode subir? Could you stand right here? Será que você pode ficar em pé aqui? What's your name? Qual que é o seu nome? Alison? Alison. Alisson. Alison. I'm American. Eu sou americana. Alison. It's Alison. okay. Al. Al, pode me dar. If I bought you Se eu comprasse pra Dunamis você fabric shirt, uma blusa da Dunamis Fabric, a good one. uma top. It's good stuff, isn't it? É muito bom, não é? You want one, right? Você quer uma, não quer? Maybe, what size? Qual o tamanho? Large. We'll go extra large because he's going to get jacked at the gym. Vamos comprar Buff. maior para que você pode ir Yeah, we'll go a pra size up. academia. So let's say I buy him the shirt. Eu compro pra ele a camiseta. I buy it for him. Eu compro pra ele. Is he wearing it? Ele tá vestindo a camiseta? Tell me. Fala pra mim, ele tá vestindo a If I camiseta buy it agora? for him, is he wearing Se eu it? comprar pra ele, Louder. ele tá vestindo? No.
Não. What if I say, it is not my shirt anymore, I am giving it to you, I've bought it for you, it was my money, my money, E se eu falar pra ele, eu comprei com meu no dinheiro, longer my shirt, and I hand it to him, and let's say he takes it home and he puts it in his closet. isso é pra você e eu entrego pra ele pega, ele leva pro seu guarda-roupa. Is he wearing it? Ele ainda tá vestindo a Tell me camiseta? loud. Tá ou não? Fala aí mais alto. No, it's no Não. longer mine. Não é mais meu, It is now his, agora é dele. and he's hanging it up. Is he wearing it? E ele tá lá no guarda-roupa. Será que ele ainda está vestindo? When is he wearing it? Quando que ele vai vestir Tell a me camiseta? loud. Diga pra mim. When he puts it on. Quando ele colocar e se Thank you, sit vestir com down. a camiseta. Can I Obrigada, tell pode you the sentar. garments of Christ? As vestes de Cristo, Listen, me escute. the garments of righteousness, As vestes da the garments retidão, of praise, as vestes do louvor, the garments of identity, as vestes de garments identidade, of purity, as vestes de pureza, the garments of peace. as vestes da paz. They have been purchased. Elas foram compradas They're hanging in your closet. e elas estão ali no seu The blood of guarda-roupa. my Jesus O sangue do meu has Jesus made it available to já you. fez disponível para But we você. need a generation willing to put them on. Mas nós precisamos de uma geração dispostos a revestir delas. Do you know how you do it? Você sabe como você faz isso? It's so easy. É tão fácil. It's almost sad. Chega a ser triste. We have people walking around with dirty garments. Nós temos pessoas caminhando com vestes They love sujas Jesus, que amam Jesus, but they don't wear him. mas não se revestem They dele, haven't been clothed with que não Christ. foram vestidos em Cristo. Because this is closed. Porque esse livro está fechado. This is how you find your new garments. Porque é assim que você acha as suas This is how you vestes. renew your mind. É assim que você renova a sua This is how mente. you're clothed with Christ. É assim que você é vestido em Cristo. But we're obsessed with other people telling us who we are. Mas nós estamos obcecados em ouvir de outras And we wanna pessoas live quem up to nós other somos. people's E nós expectations. queremos viver as expectativas dos And we outros. want other people's opinions. E nós queremos a opinião de outras pessoas. Let me tell you, there is no person, Deixa eu te falar, não tem outra no pessoa celebrity Christian, ou cristão celebridade no podcaster, ou podcast no ou influencer, influencer no family member ou nenhum membro da família that has the right to tell you who you are. e tem direito de falar quem você é. It is only the word of God, Está só na palavra the de Deus. truth of God. A verdade de Deus. The only one with the right to name you O único que tem a autoridade de te dar um nome is the one who made you. é aquele que te criou. Can I get an amen? Posso ter um amém? Who needs a new garment in this place Quem tonight? aqui precisa de vestes novas neste lugar? Who's been wearing something that doesn't belong to them? Quem aqui tem vestido algo que não pertence mais a você? Who's ready to be baptized with something fresh? Quem aqui quer ser batizado com algo fresco? Let me tell you, there is Deixa eu no te dizer, point to pray for a revival we're not willing to prepare for. não tem ponto orar por um avivamento se você não está And disposto a it's se your lifestyle preparar of e ter encountering um God. estilo de vida de encontros com Deus. He's not just here. Ele não está apenas aqui. He's in your car. Ele está no seu carro. He's in your living room. Ele está na sua sala. He's on your campus. Ele está no seu campus. You have to be willing. Você precisa estar disposto. People of revival say, I am. Povo de avivamento diz, eu sou. People of revival say, I hear him Povo de avivamento diz, eu escuto ele. because I've put away my foreign gods. Porque eu tirei meus deuses estrangeiros. I am near him Eu estou perto because I dele. have purified myself, Porque eu me purifiquei. and I am like him E eu sou como ele. because I have clothed myself with Porque eu me Christ. revesti de Cristo. You are not here by accident, friend. Você não está aqui por um acidente, meu amigo. I did not come all this way Eu não vim toda essa distância to preach some soft message para pregar uma mensagem macia or to entertain you. ou fácil para te I am here to provoke the Holy Spirit inside of Eu you, estou aqui para provocar o Espírito Santo dentro de to call você. you to a higher level, Para te chamar para um novo nível. because there are Jacobs in this room Porque existe Jacós nessa that sala. God's renaming to Que Israel. Deus está dando um novo nome de Israel. There are destinies waiting to be fulfilled. Tem destinos prestes a ser cumpridos. The future of Brazil O futuro do Brasil is in awaiting your call. está aguardando o seu chamado. The future of the church O futuro da igreja is waiting for you to step up, está esperando você se posicionar, putting away all the things that distract you, afastando tudo que te distrai, willing to pay the price of purification, disposto a pagar o preço de purificação and clothing yourself with who Jesus e is. se revestindo com quem Cristo Jesus Are you é. ready? Você está pronto. Are you ready to meet with the Holy Spirit? Você está pronto para ter um encontro com o Espírito Santo. Are you ready to lay something down? Você está pronto para
I'm going to ask deixar you to algo para stand. trás e se Listen, afastar de algo. I'm going to ask you to stand if you're ready. Eu vou pedir para você ficar de pé se você And I está want you to be pronto. very honest. E eu quero que você seja sincero e honesto. We respond out of excitement. Nós respondemos por We respond, empolgação. maybe we feel pressure. Nós respondemos porque nós sentimos But pressão. Jesus has a word about people who get excited and respond to Him. Mas Jesus tem uma palavra que fala sobre aqueles que se empolgam sobre ele. Listen, don't leave. Listen, stay Espera, focused. foca aqui. Jesus says, when you don't count the cost of following me, Quando Jesus disse que quando você não conta o custo, quando você You está just prestes a get seguir excited ele, and você say só yes. fica empolgado de sim, you're going to get mid-project você vai chegar no meio do projeto and realize you don't have what you need. e vai perceber que você não tem tudo aquilo que você precisa. We fill altars. Nós enchemos We altares. lift hands. Nós levantamos as nossas We mãos. fill stadiums. Nós enchemos estádios. But we're not serious about following Mas nós Jesus. não estamos sendo sérios em seguir He says, if you Jesus. follow me, Porque ele diz, se você me segue, it's going to require all of you. vai requerer tudo de você. You better count the cost. Então conte o custo. I'd be okay if half the room sat down at this point. Tá tudo bem pra mim se metade da sala sentar nesse momento. God could do more with half the room Deus consegue fazer mais com metade da who sala, go all in que vão com tudo, than everybody going in half-hearted. que todo mundo entrando com o coração pela metade. So I'm going to ask you again. Então eu vou perguntar pra você Are mais you uma ready vez. to put away the foreign gods? Você está pronto pra deixar e se afastar Some dos of you are going deuses to have to delete some contacts in your phone. falsos? Talvez alguns de vocês vão ter que deletar alguns Some contatos of do you seu are going to have to celular. find some new friends. Alguns de vocês vão ter que achar novos amigos. Some of you are going to have to break up with that addiction tonight. Alguns de vocês vão ter que quebrar esse vício essa Some of noite. you have been living in bondage. Alguns de vocês estão aprisionados sin. e com pecado escondido. And you're blaming God for not using E you. você está culpando Deus por não te That could usar. change tonight. Mas isso pode mudar Because essa the Holy noite. Spirit's going to come like a Porque o fire. Espírito Santo virá como fogo. And He's going to burn away addiction. E ele vai queimar todo vício. He's going to burn away sexual Ele vai immorality. queimar toda a imoralidade sexual. He's going to burn away the deceit that's in your heart. Ele vai queimar todo o engano no seu coração. And new garments are going to fall in this place. E novas vestes vão cair neste lugar. Garments of righteousness. Vestes de retidão e Garments justiça. of purity. Vestes de pureza. A new mind. Uma nova A mente. sound mind. Uma mente sã. Where you've been fearful, you're going to walk in boldness. Onde você estava com medo, você vai caminhar em Where you've been ousadia. angry. Onde você Some estava of you com have been ódio e so raiva. angry at your dad. Alguns de vocês estão com tanto ódio do seu Unable to pai. forgive him for the pain that he caused you. Não conseguindo perdoá-lo pela dor que ele te causou. I lived most of my adult life Eu vivi uma boa parte da minha with so much juventude anger at my father. com tanto ódio do meu pai. The minute I forgave, O momento que eu perdoei, garments of righteousness clothed me. as vestes de retidão me I started revestiram. walking in freedom. E eu comecei a caminhar em I was able to liberdade. forgive anybody who hurt me. E eu fui capaz de perdoar qualquer pessoa que me Are you ready machucava. for freedom? Você está pronto para a liberdade. Can I hear you cry out? Eu posso ouvir você clamar neste lugar. If you need the Lord to come Se você precisa que o Senhor venha and baptize you afresh, e te batizar mais uma vez, you need purity. você precisa de pureza. You've given yourself over Você se entregou to worthless things, para coisas, worthless music, para música, worthless talk, para conversa, worthless images. imagens, There's going to be deliverance. coisas que não têm valor e vai I ter want your eyes liberdade closed. neste lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Someone here, Tem many, alguém aqui, you've been looking at worthless images, você está vendo imagens filling your mind impuras with evil. e você está enchendo a I sua want mente. you to put your hands on your eyes if that's you. Se isso é você, coloca as suas If you're mãos ready nos for seus God to olhos. wipe away those Se memories, você quer que Deus tire essas memórias, For what essas you've been looking imagens que você tem visto, I want you to put your hands on your eyes. eu quero que você coloque a sua mão nos seus olhos. Spirit of God is on that man right now. O Espírito de Deus está sobre este homem. Holy Spirit, I pray that you would come. O Espírito Santo venha. I see him pouring over you like a Eu vejo waterfall. Ele derramando sobre você And he's como washing away uma shame. cachoeira e tirando He's washing toda a away vergonha, condemnation. toda a condenação. Someone tap him. I want him to know it's him. Alguém It's you. toca nele, It's you. é Tap você, him. I want, você. yes, Holy Você. Spirit, it's you. É Yes, it's você, you. Holy Espírito Spirit, come Santo. now. Come Vem like a agora. river. Come Vem like a agora river. como It's rio. breaking the dam open Ele está because there's a quebrando call on your agora. life to be raised Tem up as chamado a na sua man of vida God. para ser chamado como, para ser levantado como You're um going to homem be a de Deus. father. Você You're será going to be um pai, a man of purity. um homem de You've pureza. been called to protect women. Você foi chamado para proteger And the enemy's mulheres. tried to divert the destiny. E o inimigo está tentando destruir And esse you're here to destino. see freedom E você tonight. está aqui para receber liberdade essa noite. Just pray over every individual. Então eu oro agora sobre cada indivíduo. Your hands on your eyes. Continua com as suas mãos nos seus God's olhos. washing. Deus está lavando. He's washing your memories. Ele está purificando He's a sua washing mente, your a heart. memória, o seu coração. Where you have felt filthy, Senhor, onde você se sentiu you're going to start to impuro, feel the cleansing flow of the Holy você vai Spirit. começar a sentir a limpeza do Espírito Santo. Jesus, come. Jesus vem. Jesus vem.
He's healing asthma. Ele está curando asma. It's not asthma that's the problem. It's Não é a asma que é o problema, that he's trying to stop your voice. mas é o inimigo tentando parar a sua If you have voz. asthma, Se você tem I want you asma, to put your hand on your eu quero chest. que você coloque a sua mão no seu peito. It's the future preachers, Esses são os pregadores, the proclaimers of the os gospel. proclamadores do And the evangelho. Lord's trying to silence you. E o inimigo está tentando te Tried to, silenciar. not the Lord, the enemy's trying to silence O you. inimigo está tentando te Trying silenciar. to take your breath away. Está tentando tirar o seu fôlego. And I saw the Holy Spirit come E eu vi o Espírito Santo vindo and get mouth to mouth with you. e realmente vir And blow. rosto a rosto e soprar sobre Breath of você life. o fôlego de Lungs vida. loosen. Airways open. O seu pulmão se abrindo, Where your immune system has attacked itself. onde o sistema imunológico tem Your te body's going to atacado. begin to function. O seu corpo vai começar a I want you to funcionar. receive your healing. Eu If quero that's que you, I você want your hands receba up. Receive a that sua healing. cura. I want you Levante to a sua receive mão that healing. e That's receba you. essa cura, se isso é This você. is the day that asthma had its final word. Isso é o dia que asma tinha a última palavra. Oh, come on, keep worshiping. Keep Continua worshiping. adorando, Keep continua worshiping. adorando. Keep worshiping. Continua Keep adorando. worshiping. Lord, we need you. Jesus, nós precisamos de você. Venha, Senhor, venha, I Senhor. want you to begin to cry out. Nós precisamos I want you to clamar. begin Quero que to você cry comece a out. clamar e dizer para o Senhor What are you ready to lay down? o que você está disposto a entregar. I want you to tell him O que você vai se afastar da sua this vida. stops today. Fala para ele isso para I'll hoje. no longer bow down Eu não vou mais me ajoelhar at this idol. para esse ídolo. You can have it, Lord. Você pode ter isso, Say, Senhor. Holy Spirit, Espírito fill me with Santo, courage.